Prosseguindo então com a nossa argumentação relacionada aqui com o chifre pequeno do capítulo 8, então nós já vimos que o chifre pequeno do capítulo 7 é o mesmo do capítulo 8. Nós já analisamos aqui a questão dos escritores anônimos do primeiro e do segundo livro de Macabeus e que lutaram para transformar Antíoco no grande vilão, no grande inimigo do povo judeu e assim por diante. Nós agora queremos analisar mais alguns aspectos que nós encontramos no texto bíblico para chegarmos a uma identificação correta acerca do poder que é simbolizado por este chifre pequeno. A primeira coisa que nós precisamos observar é que o símbolo do chifre no texto bíblico, aqui na profecia, não aponta para um indivíduo isolado. De fato, o único poder, a única ocasião, é quando é mencionado o grande chifre que o bode trazia entre seus olhos, que simbolizava Alexandre. Mas, a partir daí, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, esse termo chifre, ele é usado com o significado intercambiável de reis ou reinos. Então, a ideia que nós temos aqui é que é utilizado como símbolo de uma casa reinante, de uma dinastia, e não designando um indivíduo, como no caso seria o Antíoco Epifânio. O segundo aspecto que nós observamos a partir do estudo do texto bíblico é que o chifre pequeno era um novo chifre, que teria os seus próprios reis, enquanto Antíoco estava vinculado a um dos 4 chifres em que se dividiu o Império Grego, como nós já vimos anteriormente aqui nesta série. Uma terceira observação que nós queremos fazer é que o chifre pequeno teve um começo pequeno, mas ele cresceu excessivamente, o que não corresponde de maneira nenhuma com a trajetória político-militar de Antíoco IV. Um outro aspecto que também contraria a tese de que Antíoco seria o chifre pequeno é quando nós comparamos os reinos mencionados na profecia. Como disse William Shea, é a grandeza comparativa dos reinos. Por exemplo, o carneiro persa, aqui no versículo 4, é dito que ele se engrandeceu, no versículo 4. Depois, o bode grego, no versículo 8, é dito que ele se engrandeceu sobremaneira. Posteriormente, nós temos, nesta progressão, o chifre pequeno, que se realmente fosse Antíoco Epifânio, deveria ser ainda maior do que o carneiro persa e o bode grego. Porém, como destacado pelo erudito evangélico Ernest Lucas, nos versos 4 a 11, há um sentido de movimento realçado pelo uso do verbo engrandecer, que avança para um clímax. Desta forma, o texto informa que o carneiro se engrandeceu, o bode se engrandeceu sobremaneira, e com respeito ao chifre pequeno é dito que ele se tornou excessivamente grande. Depois, então, ele cresceu até ao exército do céu, atingindo até mesmo o príncipe do exército. E no clímax de sua atividade, o chifre, ele iria prosperar em tudo o que fizesse, conforme nós encontramos no final do verso 12. Agora, quando você faz uma consulta rápida nos livros de história, nós encontramos um quadro completamente diferente, com destaque para a perda da Palestina durante a revolta dos Macabeus. Então vem a pergunta: onde estaria a grandeza de Antíoco IV Epifânio? Se fosse para escolher alguém da dinastia Seleucida, não seria Antíoco IV, mas seria Seleuco I, ou seja, aquele que deu início à dinastia, ou então Antíoco III, que recebeu o título de O Grande. Quando se compara Antíoco Epifânio com Alexandre Magno, Goldingay, um intérprete bíblico, ele diz que Antíoco era uma pessoa insignificante que foi refém em Roma durante grande parte da sua vida anterior. Só que o chifre pequeno, de acordo com a profecia, ele superou aos seus predecessores, e este não foi o caso com Antíoco Epifânio. Ainda há um outro aspecto a ser observado aqui. De acordo com o texto bíblico, o chifre pequeno cresceria para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. O sul representa o Egito,
onde Antíoco foi parcialmente bem-sucedido em sua investida militar, aí por volta do ano 170 a 168 a.C., até que ele foi expulso por um embaixador romano. Veja, ele não foi expulso pelo exército romano, ele foi expulso apenas pelo embaixador romano, que entregou para ele uma mensagem do Senado ordenando a sua retirada do Egito. Portanto, nós não podemos afirmar que esta campanha de Antíoco ali no sul, no Egito, tenha sido vitoriosa. Com respeito ao Oriente, Antíoco empreendeu uma campanha militar de 2 anos de duração na região. Entretanto, ele morreu durante aquela expedição, o que impede que nós caracterizemos esta tentativa de Antíoco de expandir ou de conquistar novos territórios no Oriente como uma campanha bem-sucedida. Finalmente, nós temos a referência aqui à expansão deste poder simbolizado pelo chifre pequeno em direção à Terra Gloriosa, ou seja, à Palestina. Mas, de fato, Antíoco não conquistou a Palestina. Antíoco herdou a Palestina quando ele assumiu o seu reinado. Agora, o que aconteceu com a Palestina durante o governo de Antíoco? Por falta de sua habilidade administrativa no trato com os judeus, ele acabou por perder a Palestina. A conclusão, portanto, é que Antíoco não se encaixa na descrição da profecia, que requer um grande poder, um conquistador que expande o seu domínio. E ainda há uma outra característica que nós precisamos ressaltar. A autoridade do Novo Testamento se opõe à identificação de Antíoco como chifre pequeno, que agiria como um desolador do santuário, conforme nós encontramos descrito aqui no capítulo 8, versos 11 a 13, também no capítulo 9, verso 27, capítulo 11, verso 31 e também capítulo 12, verso 11. Pois de acordo com o próprio Cristo, e veja bem, Jesus mesmo, ele se referiu ao desolador como estando ainda no futuro em relação aos dias de Cristo. Nas palavras do Senhor, quando, pois, virdes, observe, o verbo está no futuro, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Nós encontramos estas palavras de Jesus registradas em seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24, verso 15. Como é claramente percebido, Jesus interpretou Daniel 9, 27 com uma aplicação ao templo de seus dias e não à situação histórica da era helenística que resultou na revolta dos Macabeus. Como declarou Norman Galley, devemos permitir que as Escrituras interpretem as Escrituras, e particularmente quando Cristo dá orientação específica e pede que se busque entendimento neste assunto. Não poderia haver refutação mais clara de uma interpretação que situa o cumprimento desta profecia no 2º século a.C. Então, a partir destas considerações, quem é o chifre pequeno? Então, a nossa interpretação, a interpretação na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é que o chifre pequeno, nesta sua expansão horizontal, conforme está escrito aqui, expansão para o sul, expansão para o oriente e para a Terra Gloriosa, é um símbolo adequado para o Império Romano, que substituiu Roma, conforme nós vimos lá no capítulo 2, no sonho da estátua de Nabucodonosor, e também no capítulo 7, na visão profética de Daniel, dos 4 animais. Então nós temos a sequência aqui, neste capítulo 8 de Daniel, a primeira referência é o carneiro, que simboliza o Império Medo-Persa, depois nós temos o bode, que simboliza o Império Greco-Macedônico, e então agora nós temos o chifre pequeno, nesta sua fase horizontal, na sua expansão horizontal, que simboliza o Império Romano, que substituiu o Império Greco-Macedônico. Entretanto, o chifre não cresceu apenas horizontalmente. A profecia depois muda a direção do seu crescimento. A partir do verso 10 diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo.
O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Nesta descrição desta movimentação vertical do chifre pequeno, nós vemos que ele assume aqui uma natureza diferente. Ele é não apenas um poder político, visto que é representado por um chifre, e chifre aqui nós já vimos na profecia de Daniel, simboliza um poder político, mas ao acrescentar essa dimensão desta intromissão do chifre pequeno no âmbito celestial, no âmbito das atividades que pertencem ao príncipe do exército, que é Cristo Jesus, do santuário onde Cristo é o verdadeiro ministro, Hebreus capítulo 8, verso 1, então nós estamos lidando com a fase religiosa do chifre pequeno de Daniel 8. Então nós temos uma continuidade lá no capítulo 7, porque nós temos um animal terrível e espantoso que simboliza Roma, e o chifre pequeno, ele nasce ali na cabeça do animal, então existe uma continuidade do chifre pequeno ali no capítulo 7 com o Império Romano, e aqui é o mesmo símbolo, o chifre, que é utilizado para representar a fase pagã, a fase imperial de Roma, e também a sua fase religiosa. Esta fase religiosa descrita aqui neste seu crescimento em direção ao céu, nesta sua luta contra o príncipe do exército, que é Cristo Jesus, a questão da tomada de assalto do santuário, que é mencionada aqui. Portanto, nós estamos lidando com um poder político-religioso que na história da cristandade pretenderia assumir prerrogativas que pertencem exclusivamente a Jesus Cristo. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui, que o chifre pequeno de Daniel 8 simboliza Roma na primeira fase imperial e depois Roma papal, esse sistema religioso que de alguma forma usurpou o ministério que Jesus Cristo realiza em favor do seu povo aqui na terra para a salvação de todo aquele que crê. Conforme nós vimos aqui no versículo 11, é dito que o chifre pequeno tirou do príncipe do exército o sacrifício costumado. Depois, no verso 12, é dito que o sacrifício costumado foi entregue ao poder do chifre pequeno. E depois, no verso 13, nós encontramos mais uma vez uma referência a este sacrifício costumado. E nós precisamos entender o significado desta expressão que aparece aqui. A primeira observação que nós precisamos fazer é que estas diferentes expressões que aparecem nas versões da Bíblia, quando diz sacrifício contínuo, ou sacrifício diário, ou sacrifício costumado, ou holocausto costumado, ou qualquer variação, é uma tradução, estas expressões são uma tradução do termo hebraico hatamid. Hatamid. Esta é uma palavra que só aparece no livro de Daniel. Agora, nós precisamos também esclarecer que as expressões sacrifício ou holocausto, que aparecem aqui nas nossas versões em português, elas não são encontradas no original. Elas foram supridas pelos tradutores das versões que nós utilizamos em português. E, neste caso, elas podem transmitir uma falsa ideia ao leitor que não tem acesso ao texto original. No texto hebraico, nós encontramos, então, esta informação de que o hatamid foi tirado do príncipe do exército. E agora você me pergunta, mas o que é hatamid? Que negócio é esse que foi tirado do príncipe? Vamos entender. Esta é uma palavra composta. Como nós mencionamos, é uma palavra em hebraico. Sendo que a primeira parte desta palavra, ha, é o artigo em hebraico. E a segunda, tamid, é um substantivo. Na realidade, é um adjetivo, utilizado como adjetivo ou advérbio, quando aparece sem o artigo. É somente utilizado com o artigo aqui no livro de Daniel. Portanto, nós estamos diante de um adjetivo substantivado. Ok? Então, o que nós poderíamos utilizar aqui ao fazer a nossa tradução? O tamid foi tirado do príncipe. Mas agora você também me pergunta, mas o que é o tamid?
E nós precisamos entender o que é o Tamid para entender o seu significado e entender a ação promovida pelo chifre pequeno contra o príncipe do exército, que é Jesus Cristo. Para você entender o significado de Tamid, naturalmente, você precisa verificar a ocorrência da palavra na Bíblia hebraica. Quando você faz uma busca no texto bíblico, você encontra que esta palavra aparece um pouco mais de 100 vezes no Antigo Testamento. E o seu significado é contínuo, diário ou ainda regular. No Antigo Testamento, esta palavra é utilizada frequentemente em conexão com o ritual do santuário e descreve vários aspectos dos seus serviços regulares ou dos seus serviços contínuos. Por exemplo, o pão da mesa da proposição, que estava ali continuamente dentro do santuário. Nós temos ainda a referência à lâmpada, o candelabro, e a sua luz deveria queimar continuamente. Ainda nós temos uma referência ao incenso, que deveria ser oferecido pela manhã e pela tarde, e também é descrito como sendo tamid, ou seja, contínuo. Portanto, ao nós fazermos esta verificação, nós encontramos que o termo tamid em si mesmo não significa sacrifício, não significa holocausto, simplesmente significa contínuo ou regular. E o mais importante que nós precisamos observar é que ele é utilizado em vinculação com as atividades ou com o ministério sacerdotal que era desenvolvido no santuário israelita. Mas voltando aqui ao texto, está escrito que ele tirou o tamid do príncipe de Jesus Cristo. O que significa esta informação para nós? Significa simplesmente que este poder simbolizado pelo chifre pequeno, que nós já vimos aqui quem ele representa, Roma, em duas fases. Na primeira fase, a fase imperial, e a segunda fase, a sua fase religiosa. Ele fez uma tentativa de controlar o tamid, ou seja, fez uma tentativa de controlar o ministério salvífico de Cristo em favor dos seus filhos neste mundo. E como é que o chifre pequeno conseguiu a proeza de tirar de Jesus este ministério que é exclusivo dele? De fato, ele conseguiu isso desviando os olhos da humanidade do verdadeiro e do original ministério de Jesus no céu para um substituto humano na terra. A retirada deste diário, que é traduzido aqui em português como sacrifício contínuo, representa a substituição feita pelo papado de uma união voluntária de todos os crentes em Cristo pela união obrigatória com uma igreja visível, da autoridade de uma cabeça visível, no caso o Papa, no lugar de Cristo, a cabeça invisível da igreja, de uma hierarquia sacerdotal no lugar do acesso direto a Cristo para todos os crentes, de um sistema de salvação por obras ordenadas pela igreja no lugar da salvação pela fé em Cristo, e mais particularmente do confessionário e da missa no lugar da obra mediadora de Cristo como sumo sacerdote nas cortes celestiais. Esse sistema desviou por completo a atenção do ser humano de Cristo e assim o privou dos benefícios do seu ministério. O resultado das ações do chifre pequeno foi o estabelecimento aqui na terra de um substituto à administração desenvolvida por Cristo no santuário celestial. O chifre pequeno operacionalizou esta usurpação mediante o estabelecimento de um sacerdócio em controle do caminho da salvação, ministrando à humanidade a justiça de Deus ou os meios de graça que não estavam disponíveis à pessoa que estivesse fora daquele círculo. Além disso, intermediários tais como o sacerdote, os santos e a Virgem Maria ocuparam os seus lugares entre Deus e o homem. A confissão chegou a ser feita ao sacerdote em vez de ser feita a Deus. A justificação era obtida pela penitência. O fiel tinha que receber a extrema unção antes de morrer. O purgatório era uma parada no caminho ao céu, cuja entrada e saída era controlada pela igreja. A realização suprema deste sistema era a oferta de Cristo, que era repetida através do sacrifício da missa. E tudo isso está em um agudo contraste
com a singularidade da mediação entre Deus e os homens desempenhadas por Jesus Cristo. O centro do conflito entre o chifre pequeno e o príncipe do exército, que é Jesus Cristo, é a ministração do santuário. A luta é acerca dos meios de salvação e é, portanto, uma batalha distintamente religiosa. Nesta profecia, o indivíduo é confrontado com dois diferentes sistemas para a salvação da humanidade e a questão de quem exerce o controle sobre o sistema respectivo. O que nós estamos vendo, portanto, neste capítulo, não é uma disputa simplesmente política, com antagonismos característicos entre os poderes terrenais. Trata-se de um conflito de natureza distintamente religiosa, de importância transcendental para a humanidade, porque intentou desviar a atenção das pessoas do ministério celestial de Cristo para um sacerdócio terrenal humano e que trata com a fonte do plano da salvação. Em suas pretensões, o chifre pequeno propõe um sistema ou um plano de salvação que é rival, que é distinto e que foi estabelecido em oposição ao verdadeiro sistema operacionalizado por Jesus Cristo no santuário celestial. E qual o significado do ministério de Jesus no santuário celestial para você hoje? Nós lemos aqui no capítulo 4 do livro, ou da carta aos Hebreus, a partir do verso 14, o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você precisa de socorro na sua vida, você está precisando de misericórdia, você está precisando de graça, você pode encontrar tudo isso no ministério que Jesus realiza em seu favor no santuário celestial. Aproveite a oportunidade, busque a Jesus, dirija-se a Ele, receba dele a bênção que você precisa para a sua vida e seja feliz.